agora nós vamos falar sobre uma coisa. Assistencialismo. Hum. Para muitos, o assistencialismo também é um problema. Por Tem quê? pessoas que criticam o assistencialismo, acreditam que, tipo, a melhor forma seria você dar um bônus para quem tá trabalhando, ao invés de simplesmente fazer com que a pessoa receba o benefício sem ter que trabalhar. E alguns citam, por exemplo, que no Brasil, que assim, quando no mundo inteiro está se caminhando para um sistema de alguma forma a pessoa receber algum tipo de auxílio, né? A renda básica universal. Uma renda básica que eles universal, falam. exatamente. Mas os próprios estados, né, nacionais estão criando o seu mecanismo ali de compensação. E para as pessoas de fora, talvez vocês não saibam, mas é difícil de você imaginar um país como os Estados Unidos que a saúde é privada. Mas eles estão tentando, de alguma forma, criar algum benefício para pessoas de baixa renda e tal. E eu queria que você comentasse, por exemplo, o modelo que o Brasil tem de assistencialismo, que agora a gente está com quase, tá beirando ali os 50% da população que recebe algum tipo de auxílio do governo. Você acha que isso daí também é uma forma de manter a economia funcionando? Tem um lado bom, tem um lado ruim, porque também aumenta muito o gasto público? Na verdade, o gasto, se pegar o gasto do Bolsa Família, ele é infinitamente menor do que o governo dá de isenção fiscal para várias empresas, né? Então, o problema, se for pegar em números econômicos, isso não é um problema. A grande crítica que todo mundo tem feito para o Bolsa Família, né? Que o cara tá difícil agora arrumar empregado porque as pessoas recebem Bolsa Família. Primeiro, ninguém vive de Bolsa Família. Eu não conheço, obviamente você tem uma exceção ou outra, mas é muito pouca gente. Você não vai pegar um cara que a família recebe R$600 e o cara vive daquilo. O que a gente teve, o que a gente não consegue olhar, e as pessoas utilizam os números para provar aquilo do ponto de vista que ela quer. Eu lembro até um desses coaches famosos de finanças aí que colocou lá, o número de pessoas que recebem Bolsa Família ultrapassou o número de pessoas de CLT, se não me engano, em uma região lá do Nordeste. Sei. Só que hoje em dia, a minoria da classe trabalhadora está no regime de CLT. Né? Só que eles colocam esse número para dar a impressão de, tem mais gente recebendo Bolsa Família que gente trabalhando. Aí quando eu peguei até essa informação e olhei, eu vi lá que nesse local que ele pegou e usou esses números, só 26% da força de trabalho estava em regime CLT. Né? Então de cada 100 trabalhadores, 26 estavam no regime de CLT. Né? Os outros 74 ou era um MEI, ou era um PJ, ou qualquer outro tipo de formalização de trabalho sem ser CLT. Então, a comparação que ele tinha que fazer era com toda a força de trabalho, não só com quem é CLT. Então, o que eu falo, as pessoas utilizam o número dependendo do ponto de vista que ela quer provar. Certo. Porque uma pessoa que recebe Bolsa Família, ela provavelmente está fazendo outro tipo de trabalho. Eu conheço muita gente que muitas vezes nem quer ser formalizado, porque ele recebe o benefício, mas ele trabalha, sei lá, diarista, ou trabalha pedreiro, entregador de iFood, não sei o quê. Ele está trabalhando, ele recebe o auxílio, mas ele está trabalhando. E as pessoas falam assim, mas não quer trabalhar porque recebe Bolsa Família. Eu sempre brinco, experimenta pagar mais, pra você ver se a pessoa não trabalha. Então eu acho que o Bolsa Família, na verdade, é o que a gente falou no início, a renda básica, fosse uma renda básica universal, eu estou dando uma base dentro da sociedade, você recebe R$600, isso é o mínimo do mínimo do mínimo, ninguém vive com R$600. Né? Se pegar R$600 e dividir pelo mês, é uns R$20 por dia. Quem que vive com R$20 por dia? Não vive. Né? Então, com certeza, essa pessoa está fazendo alguma outra coisa para ter um complemento de renda. Mas é uma base que você dá para que a pessoa possa trabalhar e ter uma aspiração a um rendimento maior. Né? Então, eu costumo comparar com a época da escravidão, né? Não sei se você sabe, no Brasil e nos Estados Unidos foi muito parecido. O Brasil foi bem depois. Mas quando teve a abolição da escravidão, você pegar o mundo era agrícola, né? As fazendas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as pessoas foram libertas. Não existe mais escravidão, vocês estão livres. Só que não existia um mercado de trabalho. O mercado de trabalho era todo escravagista. E essas pessoas deixaram de ser escravos e foram procurar emprego. Não existia emprego. Uma grande parte desses escravos que foram libertados, eles voltaram para a fazenda para continuar sendo escravo em troca de morar e comer, de moradia e comida.
Porque fora, depois que eles foram libertados como escravos, eles não tinham nem moradia, nem comida. Primeiro que eles eram escravos, então eles saíram, tinham que arrumar onde morar. Tinha que arrumar um trabalho para poder, pelo menos, se alimentar. Não existia mercado de trabalho. O mercado era todo escravagista. A grande maioria dos escravos voltaram para as fazendas pedindo para ser escravo de novo. Porque lá, pelo menos, eles comiam e se alimentavam. Tá? Qual que é a diferença hoje para o nosso sistema econômico hoje? A grande maioria das pessoas aceitam trabalhar por pouco somente para subsistir. Somente para poder morar e para poder comer. Porque a grande maioria, 100%, metade da nossa população trabalha para pagar o aluguel e o alimento só. Uma pessoa até com um salário mínimo, R$ 1.500, se você tem um filho, como é que uma pessoa vive com R$ 1.500? Se ele tem que pagar aluguel, água, luz, supermercado, alimento, não vive. Ele vive como vivia o escravo na época. Não, então as pessoas aceitam trabalhar por pouco em troca de morar e de comer. A gente está na mesma situação que a gente estava na escravidão. Então, quando você vem com o auxílio do governo, um Bolsa Família, você está dando o mínimo para que, se ela arrumar um emprego, arrumar uma outra colocação de trabalho, ela consiga ter algo além de comer e morar. Então, essa crítica que as pessoas fazem ao Bolsa Família está completamente errada. É uma crítica preconceituosa. Né? Ninguém quer viver de Bolsa. Eu tenho certeza que ninguém quer viver de Bolsa Família. Ninguém planejou aquilo, ninguém gostaria daquilo. Só que a gente está numa sociedade que existe uma desigualdade muito grande em que as pessoas vivem e recebem auxílio do governo. E eu não acho isso errado. Eu acho que, como eu estou falando, uma das funções do Estado é tentar redistribuir e regular essas relações desiguais. E a gente tem uma relação muito desigual na nossa sociedade. Mas eu não estou criticando o Bolsa Família. Era justamente para saber se, por exemplo, se a pessoa ela consegue um emprego de CLT, ela perde o benefício, por que não dar o benefício para quem está trabalhando? E aí, se a gente vê, por exemplo, assim, a pessoa ela tem na família dela uma criança pequena. Se ela começa a trabalhar, vamos supor que ela sai do Bolsa Família para ir para o CLT. Ela deixa de receber o benefício, mas ela também não consegue ficar em casa, por exemplo, cuidando do filho pequeno, certo? Se ela continuar recebendo benefício trabalhando, se a gente colocar assim, por exemplo, mesmo se você conseguir um emprego, se for um salário até tanto, sei lá, vamos estipular R$2.000, entendeu? Que é, digamos, seria o Bolsa Família mais o R$2.200, Bolsa Família mais o salário mínimo, certo? Até R$2.200, você ainda continua recebendo o Bolsa Família. Aí ela poderia falar assim, então eu posso trabalhar, que aí entra um pouco mais de dinheiro, não perco o Bolsa Família, e eu posso pagar uma creche, ou coloco minha filha pra ficar na creche enquanto eu trabalho. Então, entraria mais dinheiro para a família, ela conseguiria fazer alguma coisa a mais com esse dinheiro, que é colocar a filha na creche, resolveria o problema e a pessoa continua ganhando dinheiro, trabalhando, ganha até mais, entendeu? Eu tava tentando te posicionar assim, se a gente dessa forma não estaria de repente ajudando mais, entendeu? O trabalhador. Não, eu concordo com você. Eu acho que tinha que ter uma renda básica mesmo. Independente se a pessoa está trabalhando ou não, ela tem uma renda básica. Isso. Na realidade, o que as pessoas que recebem esse auxílio faz é mais ou menos isso. Né? Ele continua recebendo e arruma um emprego. Aí ele não se formaliza para não perder aquilo, mas ele está trabalhando. Talvez algum programa em que ele não precisasse fazer esse tipo de... Mas para você ter uma ideia, como o povo brasileiro é honesto, né? A classe baixa, os pobres são muito honestos. Agora, em 2025, mais de 2 milhões de famílias pediram para sair do Bolsa Família, porque agora eles têm uma renda maior. Então, eles pediram para sair do auxílio do governo. Mais de 2 milhões de famílias saíram do Bolsa Família porque atingiram um patamar de renda que eles acreditam não precisam mais desse auxílio do governo. Então, isso mostra o quanto a classe pobre, a classe baixa, eles são honestos. Eles pediram para sair porque acham que aquilo que ele está recebendo pode ser dado para outro, que precisa mais do que ele. Então, eu concordo com você. Eu acho que deveria ter uma renda básica, algum tipo de critério. Sei lá, metade da população é considerado classe baixa, essa metade recebe essa renda básica, independente se ele vai arrumar emprego, se não vai, ele está nesse programa de renda básica, né? É porque o Brasil dá 800 bilhões de isenção tributária para as empresas. Né? Essa isenção é de que forma? Todos esses programas, lembra que eu falei para você que o poder econômico é do poder político? Todas essas desonerações que criaram lá atrás,
de isenção. Teve até um negócio de eventos agora que foi um parto para tirar o benefício fiscal das empresas de eventos que eles conseguiram durante a pandemia, né, uma isenção fiscal. Quando você pega toda essa parte de benefício, isenção e desoneração que o Estado dá principalmente para as grandes empresas, dá 800 bilhões de reais por ano. Então, você vê como é preconceituoso, né? Os ricos podem ter 800 bilhões de isenção fiscal, mas você não pode gastar 100 bilhões com Bolsa Família. Essa isenção que você falou, normalmente é porque ela está num setor específico, normalmente porque o Congresso é lobby. Subsidiado. O Congresso é lobby, né? O que tem no Congresso são parlamentares defendendo grupos econômicos. O que tem menos gente defendendo lá no Congresso são os pobres. Tem as suas exceções, a gente sabe que tem, mas a grande maioria do que a gente chama de centrão está defendendo o poder econômico de alguém, de algum grupo econômico. Então, sempre que passa essas pressões de isenção fiscal, de desoneração, de isenção para algumas empresas, é porque tem um lobby muito forte no Congresso que atua junto ao governo. Então, quando você vê essas brigas, quando o governo quer passar alguma lei ou outra que eles ficam negociando, eles estão negociando isso, né? Você tem meu voto se passar isso aqui que eu quero. É isso que acontece, é o poder econômico influenciando o poder político lá no Congresso.